Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e aqui eu tô trazendo para vocês mais uma edição do HS Cast, um podcast que sempre eu trago convidados especiais para a gente falar um pouco sobre temas do mercado, investimentos, finanças pessoais, e hoje é uma edição especial que a gente vai falar sobre o coronavírus. Quais são os impactos de fato do coronavírus na economia, nas empresas, como isso afeta as ações, até onde toda essa crise pode chegar e muito mais. Então, para isso, no episódio de hoje aqui eu trouxe dois amigos meus, o Eduardo Oliveira e o Gustavo Hermon. Eu queria que vocês começassem se apresentando um pouco. Quem é o Eduardo Oliveira, para quem não te conhece? Então, gente, é um prazer estar aqui podendo compartilhar com o Henrique e com o Gustavo esse espaço para esclarecer um pouco sobre tudo o que está acontecendo. Já foi falado, meu nome é Eduardo Oliveira, eu faço economia no IBMEC, estou no 7º período e gosto também muito de investimento, trabalho com isso, sou analista de investimento em uma gestora aqui de BH, então espero poder contribuir com alguma coisa aí nessa discussão. Show de bola. Seja bem-vindo, Gustavo. Se apresenta aí pra galera. Pra quem não te conhece, apesar de já ter participado aqui de outro episódio também. Pois então, prazer estar aqui. Eu sou Gustavo Hermon, tenho um blog também no Instagram, tenho um podcast também e um canal no YouTube, todos intitulados de Investidor Sem Grife. E hoje eu estou aqui para a gente discutir um pouco mais essa questão e decorrer sobre ela, sobre o coronavírus e os impactos na economia mundial e brasileira. Maravilha. Então eu queria começar um pouco falando sobre o que já aconteceu até agora, principalmente focado no mercado de ações. A gente teve recentemente, semana passada, que terminou no dia 13 de março, a gente está passando pela crise mais rápida da história. A gente teve uma queda de 40% na bolsa aqui no Brasil em 2 semanas, então isso nunca foi tão rápido assim, nem em 2008 a crise foi tão rápida igual a gente está passando aqui. E semana passada só a bolsa caiu mais de 15% ao longo da semana, mesmo considerando uma alta de 14% só na sexta-feira. A volatilidade está muito alta. A volatilidade está enorme, então por que essa volatilidade está tão alta assim? Qual que é a origem disso tudo? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é que se a gente for medir a volatilidade da semana passada, chegou na casa dos 80%. Coisa que no Ibovespa, anualizado, é a média de 15%. Então, só para vocês sentirem o tamanho do drama, é um negócio que realmente está afetando mercados e foi e está sendo algo muito, muito forte. Mas a questão é, de onde surgiu isso tudo e por que a gente chegou nesse patamar de volatilidade tão alta e de queda tão relevante, né? Basicamente, se a gente for voltar lá no meio de janeiro, a gente começou a ver os primeiros casos de corona, muitas pessoas tranquilizando, falando que era uma gripe muito longe daqui, só no Oriente, coisa do tipo. Entretanto, aconteceu num país muito importante para a economia mundial, que é a China, né? E a China, como todos vocês sabem, é uma das maiores fornecedoras do mundo e uma das maiores economias que demandam matéria-prima e coisa do tipo. Então aconteceu em um momento delicado, depois de 11 anos de bull market nos Estados Unidos, e também com uma economia muito delicada e agora está se alastrando para outras economias, né, Dudu? Sim, eu acho que esse é um aspecto mais assim de mercado do motivo para você ter toda essa volatilidade, mas além disso eu gostaria de acrescentar aqui também uma coisa que eu venho pensando com relação ao fluxo de informações no mundo. Lá em 2008, igual você falou, a última crise assim que a gente teve foi bem mais devagar, essa queda na bolsa. E naquela época a gente não tinha popularizado meios de comunicações como Twitter e Instagram, por exemplo. Então hoje o acesso à informação, por mais que naquela época, óbvio, já tivesse internet, já tivesse televisão, o que for, eu acho que esse fluxo de informação tão rápido que a gente tem hoje, principalmente por causa das redes sociais, de muita gente falando sobre isso e por aí vai, eu acho que colabora um pouco para essa volatilidade, porque as informações elas chegam e vão de uma forma muito rápida. Então você chega uma informação que a situação está mais grave, aí depois vem outra tranquilizando, e aí acontece uma coisa ruim, divulga mais número de casos, aí logo depois vem o Banco Central, injeta dinheiro e corta juros. Então eu acho que esse fluxo de informações tão rápido também colabora para esse aumento na volatilidade dos mercados. Sem dúvida, né? Porque o mercado é muito baseado em expectativa futura. Então é muito como que as pessoas estão enxergando o que vai acontecer no futuro. E como o acesso à informação está muito mais rápido, as pessoas tomam decisões às vezes um pouco mais exageradas quando comparado com o que era no passado. Eu separei alguns dados aqui interessantes, vale a pena falar. Algumas pessoas caracterizam um bear market, para quem não sabe, é um mercado de queda, quando as ações começam a cair, tem uma tendência de queda. Muitos consideram que o bear market começa quando a ação cai mais de 20%. E a gente demorou agora
um pouco mais de 2 semanas para cair 40%, foi extremamente rápido, enquanto na crise de 1929 demorou 45 dias para cair isso tudo, então foi muito mais demorado, e 2008 então foi 4 meses para cair 20%, então foi uma queda muito mais gradual e mais devagar, digamos assim. Já a gente entrou no quinto circuit breaker hoje, né? Foi o quinto Exatamente. circuit breaker nessas 2 semanas. Então, para vocês sentirem o tanto que tá realmente volátil e respondendo a toda essa crise do coronavírus. A Mas bolsa eu acho parou 5 vezes em 6 dias de negociação. 6 dias, desde é incrível. segunda-feira passada. E isso eu acho que diz muito sobre a respeito sobre o momento que a gente está vivendo agora, né? Que esse coronavírus já veio no momento de grande certeza. Eu acho que eu vejo muitas pessoas aí falando, mas o coronavírus não impacta o negócio que eu tenho, a bolsa, a empresa que eu tenho na bolsa e tudo mais. Só que, querendo ou não, a questão é muito mais macro e acaba impactando todo mundo, não é mesmo? Se a gente for olhar que esse coronavírus tem um efeito inflacionário em potencial muito grande, acaba que afeta todo mundo. Não adianta falar, a VEG produz motor e não vai impactar. O que o vírus tem a ver com o meu motor? Sempre tem, se a gente for analisar a questão macroeconômica, né? Eu acho muito importante exatamente isso que você falou, que muita gente acha que o vírus não vai impactar de nada algumas empresas. É só uma queda na ação, está em liquidação, caiu, comprou. Quando, na verdade, muitas empresas, quase todas, de fato, vão ter alterações nos seus fundamentos, nos seus lucros, no seu fluxo de caixa. E eu vejo muita gente errando em algumas empresas específicas. Por exemplo, a Raia Drogasil, ela é uma empresa farmacêutica que vende remédio. Então a pessoa pensa, tá com uma crise, vírus, a farmácia vai vender mais álcool gel, vai vender mais remédio e por aí vai. Quando, na verdade, se você para pensar, qual que é a cadeia produtiva de um remédio? Começa lá na China. 45%, se não me engano, 45% da matéria-prima para produzir os remédios aqui no Brasil vem lá da China. E a China já parou mais de 2 meses. Então, isso vai, de fato, impactar várias empresas, como já vem impactando. Por enquanto ainda não impactou os resultados, a gente não viu ainda os lucros das empresas caindo, o PIB diminuindo e por aí vai, apesar de as pessoas já estarem estimando e precificando isso. Mas tem algumas empresas que vão sofrer mais do que as outras, principalmente nas cotações e também nos fundamentos. Quais setores até agora que mais sofreram, digamos assim? Aqueles que intuitivamente são os mais afetados, né? Porque nesse momento as pessoas tendem a não viajar, não querer viajar. Então, vamos lá, Azul e Gol já caíram na casa de 80% desde o início dessa confusão toda. Fora que o setor de aviação é um setor muito complicado, porque depende de diversas variáveis que não dá para o investidor controlar. Seja do preço do petróleo, que apesar de, entre aspas, estar favorável nesse momento, veio em outro momento que piorou tudo. Outro fator muito importante é a demanda interna por voos, a disputa por rotas. Então o setor de aviação já é um setor complicado e entra essa falta de demanda pelos assentos, acaba que cai muito e cai em grande, com grande ímpeto, né? Sim. E você vê também que as companhias aéreas nesse final de semana e hoje já começaram a cortar também as suas rotas, já começaram a anunciar cancelamento de voos aí por 2, 3 meses, e não é nem com o objetivo altruísta assim de evitar a contaminação. Não tem quem queira. É para realmente corte de custo mesmo. Então isso tende a aumentar o preço das passagens, então realmente só vai viajar quem de fato precisar, quem tiver alguma necessidade de viajar. Então, por exemplo, viagens a lazer vão diminuir muito por causa do aumento dos preços e tal. Isso acaba virando um ciclo que é muito prejudicial a essas empresas. E afeta outra grande empresa que é a CVC, né? Sim, que já vem caindo bastante. A CVC é um caso particular porque, além do coronavírus, tiveram várias outras situações, vários não recorrentes que já estão virando recorrentes também. Primeiro teve... Todo dia tem um não recorrente Todo na CVC, dia é um não eu tô achando recorrente. que é recorrente esse negócio. Então vamos aí. lá, primeiro, o que foi? Primeiro foi a Avianca, que quebrou. Avianca Depois Azul. teve a mancha de óleo no Nordeste. Crise na Argentina. A crise na Argentina é um possível erro na sua DRE. E depois Alta do dólar. Alta do dólar. Então foi juntando tanta coisa que prejudicou demais a CVC. E se não me engano, ela já caiu mais de 80% também no momento que a gente grava aqui. Sem falar que, por exemplo, os Estados Unidos já fechou todas as fronteiras com a Europa. A Europa já fechou todas as fronteiras entre eles ali mesmo. Também. Então isso vai... O Canadá acabou de anunciar fechamento de fronteira também, só entra quem é residente ou tem visto permanente lá.
É bem complicada a situação que essas empresas de turismo estão vivendo nesse exato momento. Acaba que tudo é impactado, não só turismo, mas pessoa que viaja, executivo que viaja também, suspende, tudo isso. Então Várias acaba empresas que... já anunciaram suspensão de viagem de executivo para reuniões que não são emergenciais, por aí vai. Exato. Inclusive é muito difícil a gente apostar igual você falou aí que tem pessoa comprando Raia Drogasil por causa do corona, mas é muito difícil a gente apostar e comprar uma ação por causa, é a famosa compra de evento. Você compra por causa de um evento ali que está acontecendo e acredita que por causa daquilo ali a ação tende a valorizar muito. Mas só que eu acho que eu vejo muitos analistas também nessa toada, entendendo que para algumas empresas traz boas consequências, mas eu não entendo assim, porque é algo de muito curto prazo ali que às vezes não impacta realmente os fundamentos da empresa, se a gente for analisar com uma perspectiva maior, né? De longo prazo. É muito interessante, a gente estava até conversando disso outro dia, quando a gente vai fazer um valuation de uma empresa, a gente vê que grande parte do valor da empresa está de fato na perpetuidade. Então na hora que a gente considera que os lucros, os fluxos de caixa da empresa no primeiro ano que seja, vão ser muito negativos, ainda assim o impacto no preço da empresa não vai ser tão alto igual as pessoas estão derrubando o preço aí no mercado. Apesar de que com o aumento do risco tem que aumentar a taxa de desconto também, igual a gente falou. Mas será que justifica essa queda de mais de 50%, 80% em algumas ações por alguns fatores de curto prazo, quando na verdade o longo prazo é o que vai determinar o sucesso de alguma empresa? Sim, eu acredito que tem muitas questões técnicas nessa queda também. Tem muitos fundos sendo estopados aí no mercado por gestão de risco e tudo mais. Se a gente for ver, inclusive, eu acho que uma coisa que é muito interessante a gente colocar aqui é que o Ray Dalio, que é um dos maiores gestores do mundo, ele está falando nessa mudança de paradigma. No livro dele ele explica que é uma mudança de paradigma, chama Princípios, mas enfim, ele está falando dessa questão de mudança de paradigma, ou seja, de um fim de um ciclo e de um mercado caindo faz mais de um ano. Mas chegou agora, que ele estava se preparando há muito tempo para essa queda no mercado, o fundo dele cai 30%. E isso acontece porque ele fez a compra de puts dele, a proteção da carteira dele, visando ali que os bonds iriam em direção contrária às ações. Então acabou que os bonds caíram junto com as ações e ele mesmo, entre aspas, sabendo que essa crise ia acontecer em algum determinado momento, acabou perdendo 30%. E isso tudo, se você for analisar esses hedge funds que gerem bilhões de dólares, sendo estopados em massa e perdendo 30% em massa ali, acaba que tem uma consequência técnica no mercado ali que faz com que a bolsa caia mais do que realmente ali seja o feeling deles, entende? Eu acho que muita gente se assusta também com o índice. Então, a pessoa, ao invés de olhar assim, só a ação dela e tal, olha que o índice está caindo e quer realizar aquele investimento com a menor quantidade de perda possível. Então, a pessoa não faz essa análise da empresa, essa análise das consequências na empresa, e ela acaba se assustando com o índice e com outras ações que estão caindo muito. Compra no 120 e vende no 70, né? Exatamente. Então, ela se deixa levar por um movimento de manada que tá no mercado inteiro, e aí mesmo sem analisar os impactos naquela empresa específica que ele tem, ele está assustado com tudo que está acontecendo, eu nunca vi um circuit breaker, alguma coisa assim, e aí acaba querendo realizar aquele investimento para minimizar a perda ou algo do tipo. Com certeza. Eu acho, inclusive, que a gente já estava caminhando para uma possível recessão também, né? A estrutura econômica, a estrutura do sistema financeiro mundial, digamos assim, já estava um pouco mais enfraquecida, os governos já estavam imaginando uma possível crise, por isso estavam vindo abaixando taxa de juros e tudo mais. Vários indicadores, taxa de desemprego no mínimo lá nos Estados Unidos, alguns indicadores de taxa de juros também que indicavam uma possível recessão num horizonte de tempo curto. Então eu acho que assim, talvez a gente possa considerar que o coronavírus foi um gatilho para que isso tudo começasse a desandar e virasse a bola de neve que virou. Foi só um acelerador, digamos assim. É o que eu venho falando, veio no momento errado ali, que os bancos centrais já estavam numa toada ali de tentar desacelerar a economia e não entrar numa recessão, e veio no momento errado. Mas eu acho que acontece que se a gente for analisar a questão dos Estados Unidos em si, a maior preocupação dos analistas que eu vejo falando lá, você que assiste a Bloomberg o dia inteiro lá, que são com as pequenas empresas, né? Porque essa queda nos juros é especialmente para elas, porque você vê algumas empresas tendo que fechar nesse período de tempo. As empresas pequenas
tendem a ter uma dificuldade muito maior. E se os juros ficassem naquele mesmo patamar e tudo mais, corria até o risco deles não conseguirem honrar o título. São chamados junk bonds, né? Que essas empresas menores emitem títulos, conseguiram captar dinheiro, mas não necessariamente vão conseguir pagar. Né? Então, essa queda nos juros é muito visando isso, não é necessariamente só um impulso na economia, o impulso está vindo via quantitative easing, né? E às vezes vale lembrar também, você pensar, empresa pequena, nem está listada na bolsa, o que isso tem a ver? Sei lá, padaria da esquina, o que isso tem a ver? Vale lembrar que quase todos os países aí estão colocando as pessoas de quarentena, recomendando que ninguém saia de casa, fechando shoppings, fechando comércio, casas de festa, restaurantes, bares, tudo, para justamente evitar essa circulação. Então a gente tem esse fator que afeta muito a microeconomia, né? Afeta muito essas empresas menores, porque você pega uma empresa dessa, ela fica um mês ou algo do tipo sem fluxo de caixa, se a empresa já não tem uma saúde financeira tão boa, já está endividada e por aí vai, um mês sem caixa nenhum para uma empresa dessa faz ela quebrar. Só uma questão aqui que eu falei, justamente isso, perfeito essa análise, porque eu falei aqui do quantitative easing, né? Sim. Se a gente for voltar lá no final de 2008, eu não sei se vocês se lembram, mas teve toda uma leva de informação e de indicadores não tão positivos para os Estados Unidos. Muitas pessoas estavam postando que ali seria o início da queda do mercado, que alguns indicadores de consumo dos Estados Unidos vieram abaixo do esperado, alguns indicadores da indústria americana vieram abaixo do esperado, mas aí entrou o governo, que eu acho que naquela época tinha feito, foi o Quantitative Easy 1 dessa leva aí, desse bull market. Então, quando os Estados Unidos apresentou alguma queda ali, o Trump já pressionou o Banco Central e o Banco Central já colocou mais dinheiro na economia, recomprando títulos públicos, via o quantitative easing. Bem naquele momento ali que o mercado estava em dúvida. E desde então os indicadores foram melhorando justamente por essa entrada de dinheiro do Banco Central. E só para ficar claro, o quantitative easing é o que a gente chama também de afrouxamento monetário, que é ligar a impressora de dinheiro. É o Banco Central injetando dinheiro na economia de diversas formas, através de diversas maneiras. Mas é ligar a impressora de dinheiro, injetar dinheiro na economia. Tem as consequências inflacionárias, algumas outras, mas em momentos de crise... ultimamente nem está vindo, né? Não está tendo essa inflação, por isso estão cada vez mais derrubando as taxas de juros. Então, tem essas consequências, mas o que a gente tem hoje em termos de estudos e políticas macroeconômicas realmente ainda é uma das mais indicadas para conter crises. Isso. O quantitative easing, inclusive, se a gente for ver esse último que foi anunciado junto com o corte de juros, o Fed anunciou o corte de juros para 0%, entre 0% e 0,25%, e o quantitative easing de 700 bilhões de dólares. Então, só uma coisa que eu acho que é interessante também falar, que eu vi muito na internet aí, Dudu, que é o pessoal falando assim, caramba, mas a taxa de juros está 0% nos Estados Unidos, como é que isso funciona? Eu vou lá e pego dinheiro de graça lá? Não é muito bem assim, né? Os bancos não emprestam dinheiro pela taxa básica de juros. Como é que funciona isso? Essa é basicamente a taxa essa taxa que foi a 0%, é como se fosse a nossa Selic, e essa, na verdade, é a taxa que você consegue fazer investimentos, em teoria, de maneira segura. A taxa de você pegar empréstimos, ela é sempre acrescida de um spread, que é onde os bancos ganham dinheiro e quem empresta dinheiro ganha dinheiro. Então, você não vai lá e vai pegar dinheiro a taxa de juros zero, a não ser que você seja o Warren Buffett, porque ele está pegando dinheiro a taxa de juros zero. Para quem não sabe, o Buffett emitiu um título lá, que é como se fosse uma debênture aqui no Brasil, que ele captou dinheiro a juros zero. Então ele emitiu lá falando, vou pegar o dinheiro emprestado com você, daqui a 6 anos, 5 anos, não sei, 2025 lá, ele vai devolver o dinheiro, $1 bilhão, sem pagar juros nenhum, o mesmo valor que ele tinha pegado. Ele é genial. E o mais interessante disso tudo é entender o porquê as pessoas estão dispostas a emprestar dinheiro para Warren Buffett por 0%. É basicamente porque o mercado em si tem uma confiança tão grande no Warren Buffett que em momentos de grande turbulência ele fala assim, Warren, veja bem, eu sei que você não vai poder me pagar, mas entretanto, contudo, todavia, eu prefiro deixar meu dinheiro com você melhor do que perder em outros lugares aí. Com você eu tenho certeza que você vai me repagar. Então é por isso que tem essa taxa aí de 0% e ele consegue captar mesmo assim. E uma coisa que eu acho que também é interessante da gente colocar aqui é que se a gente for analisar esse Peraí, foi mal, galera, os bichos estão falando muito alto ali embaixo. Eles estão nesse alvoroço por causa da bolsa. Eles estão falando, compra mais, compra bolsa. Mas vamos lá.
Mas uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui também é que o Fed já sinalizou que não pretende baixar mais as taxas de juros para abaixo de 0% ao ano, né? Então eu acho que isso também é interessante a gente colocar. A gente não deve ver aí no futuro próximo no futuro próximo a taxa de juros sendo ajustada pelo Banco Central Americano para menos de 0%, né? Um detalhe técnico também que você tem nessa taxa de juros zero, que muita gente estranha, ela geralmente é adotada em tempos de deflação. Então, quando você tem deflação, é na verdade uma inflação negativa, e essa taxa de juros que é zero é a taxa de juros nominal. Você tem aí o cálculo da taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal menos a inflação. Então, se a inflação está negativa, um menos com menos ali vai ficar mais. Então, na verdade, a taxa de juros real, que é aquela que realmente importa para a economia, que é aquela que você deve usar para fazer suas contas, para qualquer conta de produto financeiro que você for fazer, se usa a taxa de juros real. Essa taxa de juros real, se você faz isso num cenário de deflação, ela na verdade continua positiva. Então até que faz algum sentido você ter essa taxa de juros zero. Ô Dudu, inclusive, acho que é interessante a gente comentar que lá na crise de 2008, a gente chegou a ter uma taxa de juros que no intraday ali, os futuros ali chegaram a negociar negativo, né? Sim. E isso aconteceu nesse momento de crise, os bancos centrais tentem diminuir a taxa de juros para incentivar a economia nesse sentido, mas também porque você vê que qual que é o produto que a gente tem com a melhor rentabilidade e o melhor risco-retorno aqui no Brasil? Risco-retorno não, com menor risco, mas com uma rentabilidade agradável. O Tesouro Selic? O Tesouro Selic, exatamente. O Tesouro Selic, por que tem essa segurança boa pra gente? Porque a gente acredita que o governo vai honrar com seu compromisso de pagar pra gente. É um dos maiores players e a gente acredita que ele vai pagar pra gente. Então, nesse momento de crise, muitas pessoas tendem a ir ao governo que nunca deu nenhum calote, os Estados Unidos nunca deu nenhum calote no título da dívida, e entregar o dinheiro, da mesma forma que faz com o Buffett e faz com o governo americano, que tem muita confiança do mercado. Então é por isso que essa taxa de juros tende a diminuir também, porque os investidores estão dispostos a deixar o dinheiro com o governo, tendo a certeza que ele vai devolver para você depois. É melhor você receber sem juros do que não receber emprestando para algum outro governo. Isso é um dos motivos também que o dólar sobe bastante, né? Porque como os Estados Unidos é uma das economias mais seguras do mundo, o mundo inteiro está vendendo as suas moedas para comprar dólar. Então a demanda pelo dólar aumenta bastante e isso é muito positivo também para os Estados Unidos, né? Diversas. Não é só o real que está se desvalorizando perante o dólar. Todas as moedas, principalmente países emergentes, estão se desvalorizando muito perante o dólar. Mas isso também. Dólar é muito complicado. Tem milhões de variáveis que influenciam no dólar. Mas pode-se dizer, quando tem essa conjuntura toda e os fatos bem baralhados, que esse é um dos principais motivos, sim. E outra coisa que eu acho interessante pontuar aqui, esse assunto surgiu numa conversa que eu estava alguns dias atrás e me veio uma dúvida muito interessante de um amigo meu. Ele virou para mim e perguntou, mas se a taxa de juros está zero, por que eu simplesmente não guardo dinheiro comigo ou simplesmente não deixo o dinheiro na minha conta do banco, sendo que vai dar na mesma do que ele está num título? Primeiro, guardar o dinheiro com você, se isso for em espécie, às vezes você pensa, eu tenho 1.000, 2.000, 10.000 reais investidos, dá pra você guardar isso em espécie. Mas tem gente que investe 100, 200, 300 milhões. A pessoa não vai guardar essa quantidade de dinheiro debaixo do colchão. A não ser se for aquele cara lá do mensalão, Não, como é que chama? Aquele cara lá que tinha um apartamento inteiro com 80 milhões de reais, Não, era não isso? vou lembrar. Mas esse doente aí, velho. Mas enfim, quantidades muito grandes de dinheiro não dá pra você guardar em espécie. E você deixando o seu dinheiro na conta de um banco, você corre o risco de falência desse banco, que é alguma coisa que aconteceu muito, por exemplo, em 2008. Vários bancos falindo, seu dinheiro estava na conta daquele banco, seu dinheiro basicamente deixou de existir. É óbvio que tem algumas garantias que você tem e tal, mas geralmente essas garantias têm um limite. Aqui no Brasil, por exemplo, de 250 mil reais por CPF, por conta, então você teria que abrir conta, não sei, em todos os bancos do Brasil e aí você ia conseguir proteger talvez 5 milhões de reais, alguma coisa do tipo. Então, por isso que faz sentido você emprestar esse dinheiro a juros zero para alguém que você confia. Porque qualquer outro lugar que seu dinheiro tiver, você vai estar correndo certos riscos de default, de alguns riscos que você pode vir a ter emprestando dinheiro para pessoas e empresas que podem quebrar. E você citou aí a crise de 2008, inclusive em 2007, pré-crise ali, aquela história toda subprime, começando ali, um banco inglês chegou a ter uma corrida nele, tem até uma foto emblemática, acho que chama Northern...
Rock, eu acho, não sei, eu esqueci o nome do banco. Mas enfim, tem uma foto marcante que é um tanto de pessoa lá indo retirar o dinheiro. O que acontece, essa corrida bancária, né, que se fala, essa corrida para retirar o dinheiro do banco, acaba que traz terríveis consequências para o banco. E essa corrida se deu porque ele tinha pegado o empréstimo e esse empréstimo vazou para cobrir diversas questões relacionadas ao subprime e tudo mais. Aí o que acontece? O papai, Banco Central da Grã-Bretanha, teve que ir lá para salvar o banco, nacionalizar o banco, para não dar o estopim para uma crise muito maior, uma corrida de banco generalizada para todos os bancos e não só para esse específico. Então é muito importante também citar isso, que sempre tem esse risco da corrida ao dólar. Da corrida ao dinheiro. Fala nisso, hoje, no dia que a gente está gravando, faz 30 anos do confisco do Collor. Um abraço aí para vocês que estão aí ouvindo a gente e passaram por isso. Se tiver alguém que passou por isso, Com certeza triste. tem. Com certeza. Mas então, mudando de assunto aqui, eu queria saber de vocês até onde vocês acham que vai essa crise, principalmente em termos de bolsa. Até quando vocês acham que as ações vão continuar se desvalorizando? Vocês têm alguma ideia assim na cabeça de vocês? O que vocês acham? Eu acho que aqui no Brasil a crise do coronavírus tá só começando, não sei se já foi falado, a gente está gravando isso no dia 16 de março, uma segunda-feira. Eu acho que a crise em si aqui no Brasil tá só começando. Da doença, mas eu acho que muitas coisas já foram precificadas. Então, vendo o que está acontecendo ao redor do mundo, eu acho que os títulos brasileiros, as ações brasileiras já foram, de certa forma, precificadas com relação a isso. Então, a bolsa hoje deve ter fechado uns 75 mil pontos. Não a gente começou a gravar um pouquinho antes do fechamento. Eu acho que tava por aí. Assim, aí essa é questão de opinião e chega a ser até chutômetro. Eu não acho que cai muito mais do que isso. Eu não acho que a gente vai ver abaixando de 65 mil, 60 mil pontos. Bolsa fechou a 71 mil pontos. 71, eu acho que não abaixa de 65, 60 mil pontos mais ou menos, justamente porque já está precificado. A previsão do Dudu não bate 65, 60, a previsão do Dudu tem ali só um espaçamento de 20%, mas é tranquilo. 5%, chutômetro é assim que a gente fala mesmo. E o que eu acho que é mais importante nesse momento é que também não sobe com a rapidez que a gente viu caindo. Isso é muito interessante a gente falar mesmo. Sim, o último dado que eu vi, a bolsa tinha caído em 50 dias mais ou menos, o que ela demorou aproximadamente uns 16, 17 meses para subir. Então, eu acho que a partir do momento que voltar a subir, vai subir muito mais devagar do que caiu. Porque, assim, não tem esse desespero ao contrário na subida. A subida ela é sempre um pouco mais gradual mesmo. Então eu acho que já está de certa forma precificado, pode ser que ainda caia um pouco mais, mas eu não vejo caindo mais 40% ou mais 50% igual já caiu. Os analistas falam dessa volta, se fosse exponencial, no V-shape, né? Que faz o formato assim, caiu, chegou no fundo do poço, já sobe de novo. Mas acontece que não necessariamente é assim que acontece. Muitas vezes das crises, 2008... pode ser considerado um V-shape até, só que não foi aquele V-shape mesmo. Foi mais meio torto. Foi meio torto, foi meio... E depois foi caindo de novo. Um U-shape, Tivemos um pequeno problema com a câmera aqui, mas estamos voltando já. Agora a gente pode falar um pouquinho de como que isso afeta o macroambiente, a macroeconomia, tanto do Brasil quanto de outros países do mundo. Como que o vírus, de fato, pode impactar isso? Você, Dudu, que está mais por dentro dessa área de economia. Então, a gente está vendo várias medidas de bancos centrais e de governos em termos de tentar ajudar os países a não sentirem tanto essa crise. Então, você tem redução de taxas de juros, você tem emissão de moeda, você tem compra de títulos de empresas privadas pelos próprios bancos centrais. Essas medidas elas impulsionam elas impulsionam a economia, elas impulsionam as empresas, mas elas também têm consequências. A principal delas, eu acho que é que quase todo mundo já sabe, já vivenciou de alguma forma, que é a inflação. Então você está injetando dinheiro na economia, você está reduzindo a taxa de juros, você está estimulando o consumo. Então eu acho que é o que a gente mais pode ver aí no curto prazo. E aí a gente também depois entra numa questão um pouco mais complicada, que é quando você tem muito dinheiro na economia, você começa a ter um crédito mais fácil. Quando você começa a ter crédito mais fácil, pessoas que às vezes não têm condições de arcar com aquela dívida começam a pegar crédito. Mais ou menos o que aconteceu na bolha imobiliária dos Estados Unidos. A bolha imobiliária dos Estados Unidos, se eu
tivesse que falar em 30 segundos, foi o governo liberando os bancos a emprestarem dinheiro para quem não tinha como dar alguma coisa como garantia aqueles empréstimos, a não ser o próprio imóvel. E aí, a partir do momento que todo mundo comprou o imóvel, os imóveis passaram a valer muito menos, então o imóvel valia menos do que a dívida que aquela pessoa tinha. Então, para a pessoa era mais vantajoso entregar o imóvel de volta para o banco e acabar com aquela dívida, porque a dívida era mais cara que o imóvel. O banco nunca ia conseguir vender pelo preço Exatamente. que a dívida... Então eu acho que a gente corre o risco de acontecer isso na economia também, porque com essa expansão de crédito, eu acho que pessoas que não têm condições de arcar com aquela dívida, pessoas que não têm garantia para aquela dívida, podem vir a pegar empréstimo e depois ocorrer um default em massa, e mais ou menos o que aconteceu na crise de 2008. É um dos riscos que a gente corre, mas igual eu já falei aqui no podcast, mesmo tendo tantos lados negativos, o quantitative easing, afrouxamento monetário, essa impressão de dinheiro, ainda é a política monetária que hoje a gente tem como consenso aí no mainstream econômico, que é a melhor política a ser adotada em tempos de crise igual esse que a gente está vivendo. Concorda com isso? Alguma coisa a acrescentar? Óbvio que eu concordo, não tem nem como discordar não, né? Não tem como discordar. Mas eu acho que o que a gente pode falar um pouco é sobre o Brasil, né? Que você falou aí. Eu acho que o que a gente tem para falar sobre o Brasil, na minha perspectiva, eu acho que assim como nesses últimos 11 anos aí de crescimento absurdo nos Estados Unidos, o Brasil ficou devendo, principalmente nessa última pernada aí, o Brasil ficou devendo, eu também acredito que isso pode se dar ao contrário em uma eventual crise lá fora, uma recessão global assim, Estados Unidos ali e tudo mais, com algum outro grande player pedindo, tendo demanda por matéria-prima e coisas do tipo, seja a Índia, seja a China voltando aí, eu acho que o Brasil pode entrar num ciclo diferente do ciclo ali Europa e Estados Unidos. Como já aconteceu em algum período ali, período Lula, alô Lula, o período Lula, ele teve uma sorte daquelas que, inclusive por causa dessa sorte, falam que ele foi o melhor presidente da história do país, meu Jesus Cristo. Mas enfim, a gente pode dar essa sorte sim de pegar um parceiro comercial e surfar um ciclo diferenciado. E eu acho que uma coisa que eu acho que vai ser de novo só uma marolinha, né? Pois é. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar aqui é que o Brasil, infelizmente, tem uma economia muito fechada. Mas infelizmente, conjunturalmente, né? A longo prazo e tudo mais. Mas se a gente for analisar a curto e médio prazo, isso tende a ser muito bom nesses momentos, porque a gente preserva o nosso mercado interno aqui e não fica tão refém da economia global. Isso tudo no curto prazo, gente. É óbvio que a gente tem que sempre buscar uma economia mais globalizada, com menos barreiras de entrada e tudo mais, mas nesse momento eu acho que é um fator que, querendo ou não, ajuda o Brasil. Isso suaviza um pouco todos esses problemas, né? Sim. Isso tudo que o Gustavo tá falando, a gente discutiu bastante em um podcast que eu gravei com ele, tá lá no Investidor Sem Grife, pode ir lá escutar. Ouve lá, gente. Só procurar. A gente falou muito da relação também de dólar com taxa de juros, como que o dólar afeta no Brasil, por que tá subindo. Então lá a gente deu uma aprofundada maior nisso, mas eu realmente concordo, o Brasil não necessariamente tem que seguir o ciclo que a gente vai ver lá fora. A gente tem algumas peculiaridades da nossa economia que às vezes a gente é menos afetado, às vezes a gente é mais afetado também, mas eu acho que não necessariamente a gente vai seguir o mesmo ciclo da economia global, igual em outras crises e em outros períodos de melhora da economia, de subida da bolsa, a gente também não acompanhou da mesma maneira. Perfeito. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse podcast, meio vídeo. Se você assistiu no YouTube, lembra de deixar seu like aqui embaixo se você chegou até aqui. Se você não conhecia esse canal, se inscreva também. O Gustavo tem um canal também, Investidor Sem Grife. Conheçam lá, o Dudu não tem, mas fez uma participação brilhante aqui também. Espero que vocês gostem. Muito obrigado, Dudu, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Valeu, Gustavo. Valeu, Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês não conhecem nosso perfil no Instagram também, vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Se você escutou no podcast também, muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente vai ficando por aqui e um grande abraço a vocês. Valeu!